As Olimpíadas é a competição que reúne os mais diversos esportes mundiais. E as Olimpíadas é mesmo singular, tá, gente? Isso tá certo. É muito estranho, mas é verdade. A gente não chega a dar tanta bola assim quanto pra Copa do Mundo, entendeu? Mas no restante do mundo é justamente o contrário. Os países dão muita importância pros Jogos Olímpicos, que são muito mais velhos do que você imagina. Você duvida? É isso que você vai descobrir hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Justamente por ser uma competição bem da velha, as Olimpíadas já passaram por grandes mudanças. E muitas dessas mudanças estão ligadas às coisas mais importantes delas, os esportes. Digamos que demorou um tempo para chegar no formato redondinho que a gente tem hoje em dia. E é justamente sobre esses erros que eu quero falar hoje. Então vamos dar uma olhada em esportes bizarros que já fizeram parte das Olimpíadas? Então, vamos embora! Todo mundo sabe o que são as Olimpíadas, certo? É uma competição internacional que acontece de 4 em 4 anos, onde cada país participante envia seus atletas para as mais diversas modalidades, onde os melhores ganham uma medalha de ouro, prata ou bronze, né? Ou nenhuma, igual o Brasil às vezes, né? Dá uma decepcionada. Mas você nem imagina há quanto tempo os Jogos Olímpicos acontecem. Acredite ou não, a primeira edição dos Jogos Olímpicos aconteceu em 776 a.C., lá na Grécia Antiga. Para quem não lembra muito bem das aulas de história, na Grécia Antiga existia uma cultura muito forte que envolvia a prática dos esportes. Um verdadeiro cidadão grego tinha que ser bom de discurso e de debate para se tornar um bom político, ser bom com música, com escrita, ser um bom guerreiro e, claro, ser um bom esportista. Daí, eles criaram um evento que acontecia no Templo de Olímpia. Daí vem o nome das Olimpíadas. E nesse esquema aí, todas as cidades e estados gregas tinham que competir entre si. Esse ritual esportivo acontecia igual hoje, de 4 em 4 anos, e era uma homenagem a Zeus. Os Jogos Olímpicos ficaram muito populares na antiguidade, mas não durou para sempre. Depois que Roma conquistou a Grécia em 146 a.C., os jogos continuaram, mas a popularidade do evento já não era a mesma coisa. Principalmente porque o local da competição foi mudado de Olímpia para Roma, depois até voltou para lá. Mas os anos foram passando, muita coisa foi acontecendo e as Olimpíadas sofreram por diversos motivos. Tipo quando Nero, sabe aquele que tem a história de ter colocado fogo em Roma, só porque ele queria reconstruir a cidade do jeito que ele queria, sabe? Um negócio assim. Então, em 67 a.C., existia uma competição de canto e ele se arriscou. Apesar de ter uma voz de taquara rachada, ganhou todas as competições, porque o juiz tinha medo dele tacar fogo em todo mundo, né? Nas corridas de biga, que eram aquelas carruagenzinhas que eles usavam, ele chegou a cair, mas ganhou mesmo assim, você acredita nisso? Eu tô passada, chocada. Aí desanimou o povo que viu que o negócio favorecia quem tinha mais poder e nem quem tinha mais popularidade, né? O Nero era tipo o Flamengo, o Corinthians, eu não falei nada, você que tá falando isso aí. A partir de 117 depois de Cristo, os jogos voltaram a ser populares, com muito público, como era antigamente. Só que isso durou até 394 depois de Cristo, quando o então imperador Teodósio proibiu a competição em homenagem a Zeus, porque era um evento pagão. Isso porque ele era adepto ao cristianismo, que era uma religião relativamente nova nessa época, né? 2000 anos, tá? Pois é. E que não aceitava qualquer culto que fosse baseado nos deuses gregos. Mas agora vamos falar de umas provas que não tem mais. Um dos esportes que existia nessa época era o pentatlo. Penta vem de 5, certo? Eu sei, que nem nós somos pentacampeão e eu acho que vai ficar por aí por um bom tempo, né? E você não vai acreditar no que um atleta só tinha que fazer. Nessa modalidade, o mesmo cara tinha que fazer uma corrida de 192 metros, depois um arremesso de disco que pesava 2,5 kg, depois um salto à distância, lançamento de dados e, por último, os dois que tivessem ido melhor em tudo isso, ainda tinha que sair no soco numa disputa de luta grega, olha só. A não ser que alguém vencesse as 3 primeiras provas, aí senão nem precisava dessas 2 últimas aí. Tem relatos de que essa prova era uma das mais aguardadas na antiguidade e que os vencedores dela eram vistos como verdadeiros heróis. Mas também só faltou o cara nadar e jogar futebol, porque assim, de resto também, meu filho, aí né? E eu também tenho uma sugestão de maratona pra você, só que não é tão difícil. Primeiro é o seguinte, ó, para a primeira prova o exercício você tem que fazer a longa, entendeu? Depois você clica no inscrever, entendeu? Deixa um like nesse vídeo, porque
porque a gente tem que chegar em 2 milhões de inscritos e essa é a oportunidade perfeita para você ser o campeão, tá? E diferente da Grécia, se você apontar a tela do seu celular para o QR Code, você inscreve no canal se você estiver assistindo na televisão, porque você tem que ver essa carinha de pão de queijo aqui na tela grande, assim, bonita, né? Então tô te esperando lá. Como vocês devem imaginar, do século IV, que foi quando teve as últimas Olimpíadas da Antiguidade, até o século XIX, muita coisa aconteceu. E não dá pra gente falar de tudo, porque nem aquele menino do Cinta que lá vem a história, meu filho, ia aguentar, ele ia ter que ter maçã pra danado. Então, a gente vai fazer um salto gigantesco pro século XIX, porque foi em 1856 que um homem grego ricaço enviou uma carta pro rei Otto da Grécia, dizendo pra ele retomar os Jogos Olímpicos, porque ele tava a fim de bancar os primeiros jogos para que eles acontecessem com regularidade, igual era antigamente. Foi aí que em 1859 aconteceram os Jogos Olímpicos na cidade de Atenas, com a presença de esportistas gregos e do Império Otomano, que comandava vários países do Sudeste Europeu, do Norte da África e da Ásia Ocidental. Foi por causa dessa Olimpíada que um grupo de burgueses da Inglaterra decidiram formalizar um comitê internacional para organizar os Jogos Olímpicos, baseado nas regras que existiam lá na antiguidade. E assim foi fundado o Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, que existe até hoje. Eles resolveram que a primeira edição moderna feita depois do comitê tinha que acontecer em Atenas. E em 1896, 14 países reuniram 241 atletas que competiram em diversas modalidades novas, como assim, ciclismo, tênis e tiro. O evento deu tão certo que os atletas queriam que Atenas fosse sempre o local das Olimpíadas modernas, mas o comitê vetou esse pedido e falou que de 4 em 4 anos o evento ia mudar de lugar, sempre para um país diferente. Só que tinha um esporte meio diferente nisso aí, que tinha nesses primeiros jogos e que não existe mais. Era o levantamento de peso com uma mão só. Você acredita nisso? O halterofilismo, que é o levantamento de peso, existe até hoje. Mas só que o só com uma mão teve presente só nesse primeiro jogo. Todos os atletas competiam levantando um peso com as duas mãos e depois o mesmo peso com uma mão só. Imagina isso. Não tinha regulamento e nem categoria para definir o peso do atleta. Cada país mandava o cara que eles achavam que ser o mais patola para fazer o negócio, né? E foi só em 1920 que eles regulamentaram as categorias de peso, pena, pesado, super pesado e etc. Quem levou a medalha de ouro foi um escocês que chamava Launceston Elliot, que representava o Reino Unido e foi o primeiro campeão olímpico da Inglaterra. Você imagina sem regulamentação nenhuma como é que devia ser desigual colocar um cara de 70 quilos contra um carinha de 130 para levantar o mesmo peso, né? Ia ser tenso. E você sabia que quando você era criança você já praticou um esporte olímpico sem saber? Você era sensacional nisso aí. Eu gostava. Esse aqui era um negócio que eu era bom. Porque assim, ser pesado e fazer força era a especialidade da casa. Isso porque de 1900 até 1920, o cabo de guerra era uma modalidade olímpica. E olha só que doideira. O país não precisava eleger um atleta como representante. Cada país podia inscrever mais de um competidor e por causa disso, o mesmo país podia levar mais de uma medalha para casa. Olha só que doideira. Isso aconteceu em 1904, por exemplo, quando o primeiro, segundo e terceiro lugar foram dados apenas para os atletas dos Estados Unidos. Claro, né? Comia um tanto de cheeseburger, ou um tanto de linguicinha, aí fica pesado mesmo. E nos jogos seguintes, de 1908, o pódio inteiro foi dominado pelos ingleses. E aí talvez você esteja pensando nessa, nossa, mas como é que funcionava quando o cabo de guerra era um esporte olímpico? E não precisa pensar como é que era, não. Era igual o que a gente fazia mesmo. 3 de um lado, 3 de outro, e o que conseguisse fazer a outra equipe passar do meio da corda se classificava. Agora você nunca mais deixa ninguém falar que você não foi um atleta, tá? E você fala que foi dos bons também. Mais um esporte que, graças a Deus, não existe mais é o tiro ao pombo. Você já ouviu falar nisso? Pegue o pombo, 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 pegue o pombo. Mas em 1900, centenas de pombos foram jogados no céu e os competidores tinham que mirar e atirar no máximo das aves que eles conseguissem. Cada equipe era composta por 6 pessoas. Cada pombo morto valia um número de pontos e depois as equipes viam qual que tinha somado o maior número de pontos. No total, a chacina somou a morte de mais de 300 pombos, sendo que só o primeiro, segundo e terceiro colocado foram responsáveis por quase 80 mortes de pombos. O esporte, né, se é que dá pra chamar assim, foi tão criticado
complicado na época que nem todos os países inscritos para participarem da caçada entraram lá no dia. Falaram, eu não vou mexer com isso não. Mesmo sendo 1900, o povo teve uma pequena consciência de que aquilo não era a coisa mais legal do mundo de assistir com a família, né? Foi por isso que nas Olimpíadas de 1908 até 1924, a competição continuou, só que agora com pombinhas de argila que eram arremessadas por uma. Realmente foi bom tirar os bichinhos lá das Olimpíadas, né? Porque não ia ser nada legal ver um pombo sendo estraçalhado num replay em 4K, ou televisão 8K que daqui a pouco vem, né? Ia ser triste. E quando decidiram mexer com a pomba de novo, deu ruim. Foi lá em 1988 na Coreia do Sul, quando eles soltaram alguns pombos durante a cerimônia de abertura. E o resultado foi bem triste. Você lembra disso? A natação é um dos esportes mais difíceis e que estão aí nas Olimpíadas até hoje, né? E é um esporte bom porque ele tem a categoria masculina desde 1900, mas incluiu a feminina em 1912, trazendo as mulheres para competição também. Só que em 1900 o pessoal devia estar meio inspirado nas Olimpíadas do Faustão e decidiu criar a natação com obstáculos, bicho. Eu dou perdidos da noite agora. Galega, leva jeito. Isso, leva com jeito, leva sem jeito, olha aí. Presta atenção e me fala se não devia ser uma doideira danada. Em 1900 tinha só 5 países disputando. Os nadadores tinham que percorrer um caminho de 200 metros que envolviam 2 obstáculos e depois uma nadadinha debaixo d'água. O primeiro obstáculo era um poste que eles tinham que escalar. Depois eles precisavam correr por cima de uma fileira de barco. E como se não bastasse, por último, eles tinham que nadar por debaixo de outra fileira de barcos. Como os Jogos de 1900 aconteceram na França, tudo isso pelo menos foi feito no famoso e muito chique Rio Sena, né? Vai ser Olimpíada de France. Mas acho que eles não acharam muito chique não, porque além de tudo isso, a correnteza do rio ainda era contrária à direção que eles tinham que seguir. Eu não falei que era quase as Olimpíadas do Faustão, bicho? Legal! Bem louco! Mas fico pensando aqui, se esse esporte voltasse, a gente já ia ter um monte de atleta treinado, né? Porque as Olimpíadas do Faustão, mas as coisas lá do Silvio Santos. Mais um pouquinho virou esse negócio de esporte olímpico, a gente tem várias medalhas a conquistar. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou, esse especial de Olimpíadas no Nerd Show, né? Deixa um like, meu filho, se inscreve e tem muito vídeo aí pra você assistir. Tem tanto conteúdo legal, eu acho que você vai gostar de todos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!